Então, o trabalho que o Mozart está desenvolvendo na tese de doutorado, e o interessante até seria o Mozart estar apresentando, ele deve estar acompanhando a gente no YouTube, mas ele passou por um procedimento até tranquilo, está em fase de recuperação, mas não pôde vir apresentar. Então, eu tenho esse desafio aí de apresentar esse trabalho dele. Mas o interessante é que a gente faz uma reflexão, né, que vem bem em encontro aí com tudo que a gente tem falado, que é essa nova forma, né, nova cultura digital nas salas de aula, né, de arquitetura e urbanismo, né, de matérias de arquitetura e urbanismo, também no curso de engenharia, frente aos avanços tecnológicos. Então, é uma discussão, um acompanhamento que a gente tem feito, né, tanto eu como o professor Marcelo, presente, eu estou na Escola de Arquitetura, o professor Marcelo da Escola de Engenharia, e o Mozart, que também foi professor há bastante tempo, é professor há bastante tempo numa escola particular de arquitetura em Belo Horizonte, e hoje é doutorando do nosso programa. Então, a gente vem com essa reflexão, né, de tratar essa análise da formação de arquitetura e engenharia frente a esse uso aí de novas tecnologias. Claro que o trabalho aqui ele está apresentado bem numa forma de trabalho didático, né, de tese de doutorado, então a gente apresenta aqui objetivo, metodologia, um pouco diferente de uma configuração de palestra, mas é interessante que tem a sequência do trabalho, né? Esse objetivo de discutir a utilização, né, dessas novas tecnologias nos ateliês de projetos, nas salas de aula. E como que é esse incentivo, né, como que tem sido o trabalho ao longo do tempo, e aqui tem um registro muito interessante das últimas décadas, né, do que aconteceu nas salas de aula. Então, a gente tem aqui algumas coisas importantes para documentar e refletir. E claro que o trabalho aqui pretende trazer essa contribuição presente e futuro, né? Claro que o contexto geral disso, né, se a gente for num trabalho com a metodologia, a gente tem a base conceitual muito baseada em tecnologia, globalização e aprendizagem. Né? Tecnologia, claro, que é o uso da tecnologia na forma de ensinar e de aprender dentro das salas de aula da Escola de Arquitetura e Engenharia, especificamente disciplinas de projeto. Dentro do conceito de globalização, né, tanto todas as diretrizes, né, essa onda que a gente teve, até que ponto softwares, né, linguagens globalizadas, elas vão dar conta de envolver, né, as características culturais de cada lugar. Então, num determinado momento, a gente está falando de softwares que são, né, desenvolvidos numa mesma linguagem para todos os países do mundo, e a gente tem aquele uso do software em cada cultura, em cada país diferente. Então, esse conceito também ele traz um background aí para essa reflexão. E a forma de aprendizagem, né, dentro de projetos de salas de aulas de arquitetura, como é feita essa transmissão de conhecimento entre um arquiteto e um aluno que está ali aprendendo aquela arte de projetar. Então, veio essa reflexão, né, dos últimos anos, a partir do avanço tecnológico, aqui também, nesse congresso, que a gente já viu trabalhos aí, né, de ponta, trabalhos mais recentes, talvez até um pouco redundante falar, né, do que aconteceu, mas o que foi vivenciado por esses professores né, nos últimos 20 anos é uma base muito importante do que a gente está vivenciando de novo, né, formas de transferência de tecnologia. Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando um pouco desses avanços, né, a partir de avanços tecnológicos, e passando aí para estimular essas reflexões e possibilidades em cima dessas atribuições. Então, a primeira questão, né, é a ensinar e aprender. Claro que aqui a gente teria uma discussão muito maior se a gente entrar na área de educação, né, como é que é educação, aprendizado, enfim. Mas a gente está falando aqui nessas novas formas de ensinar e aprender com o uso de tecnologias. E também com ensino híbrido. Ensino híbrido, a gente passou aí, né, momentos de pandemia, esse nome, né, de ser à distância, ensino híbrido, veio, né, com toda essa força, mas independente disso, a gente estaria falando o que seria, né, aquele ensino de uma forma mais manual, mais presencial, e um ensino mais envolvido por tecnologias, um híbrido no sentido de imersão em tecnologias. Então, a gente estaria falando aqui desse desafio, né, de ensinar e aprender com diferentes formas de imersão em novas tecnologias. E aí, passando um pouco ainda sobre
né, quais seriam essas reflexões em cima de processos de ensinar e empreender com esses ambientes. Deixa eu entrar aqui no ponto, que aí eu falo um pouquinho mais. Então, isso, né, essa tendência acelerada, né, da tecnologia que tem, a gente não pode deixar de frisar, né, um pouco essa frase, né? É um pouco arriscado falar isso, mas é muito presente. A gente pode falar, inclusive, a partir do momento que a gente faz pesquisas, com experiências em sala de aula, com entrevistas de especialistas, a gente afirma num determinado momento que não estão conseguindo acompanhar essa transição. Então, isso é que gera também essa expectativa de pesquisa de como que a gente pode realmente fazer, colaborar para que isso aconteça. Né? Então, a gente tem um pouco essas reflexões de que, de alguma forma, né, os espaços de aprendizagem precisam ser adequados. A gente não está falando só de uma mudança de prancheta para o computador, é mais do que isso, é um espaço de transmissão do conhecimento, de formas de ensinar e aprender que vão ser mais abrangentes, né? Que não só aquele espaço operacional, físico, mas também esse de imaginação, de significados, de produção de sentido, como que isso vai despertar, né, com formas diferentes de usos de tecnologias dentro da sala de aula. Então, aí, né, essa questão de qual que seria o papel do ambiente, né, no desenvolvimento dessas funções, né, a sala de aula como local de construção de conhecimento. Então, é isso que a gente foca muito, né? Não só a forma de apresentar, a forma de ensinar, mas esse local de transmissão de conhecimento. E aí a gente vem com essa, né, aí o momento mesmo que a gente está conversando. Quando a gente falou que nas últimas décadas a gente teve essa transição do ambiente prancheta para CAD, né? Então, você fala, passou, já está lá no passado, isso já está absorvido. Mas foi uma transição de mais de uma década, né, onde o processo de desenhar ele passa de um processo de lápis para um processo de AutoCAD. Então, teve uma mudança no perfil do arquiteto. A gente escutava muito esse tipo de coisa. Será que a imaginação, a criatividade vai fluir tão bem com o uso da nova tecnologia? Ou a gente vai ficar mais preocupado em comandos do que em resolver problemas do projeto? Né? Eu vou ficar mais absorvido em qual comando que eu tenho que usar, era 10, 20 comandos diferentes para um determinado processo. Então, é claro que isso é muito em função da interface, né? Então, só resgatando um pouco esse processo, para a gente ver que a gente está passando por um processo muito similar agora. Não só similar pelo uso de uma nova tecnologia, mas uma nova forma de pensar. Né? Então, agora eu vou pensar no espaço, eu não vou pensar no projeto. Isso muda tudo, né, gente? A gente está falando aqui de colocar o BIM numa disciplina, ensinar a fazer projeto com uma tecnologia BIM. Não, muda tudo. Né? Os cursos eram preparados para geometria descritiva, para fazer planos, né? Plantas, cortes. E agora a gente tinha que ter a visão tridimensional de planificar, depois aparecer, né? De novo ter a visão espacial na obra. Então, assim, a gente está mudando todo um processo. Né? Assim, é tudo pensar tridimensionalmente, fazer tridimensionalmente. Então, é isso que quando a gente fala, né, desse conceito BIM, não é mais essa simulação, e sim essa colaboração. E um pouco mais agora os ambientes imersivos. A gente tem na Escola de Arquitetura alguns professores, 2 laboratórios trabalhando com isso. Né? Então, agora é com a realidade virtual mesmo que a gente vai criar. Então, como que a gente vai criar espaços, criar projetos arquitetônicos dentro do espaço virtual? Né? Então, é vivenciando aquele processo que a gente vai começar a criar. Então, são essas tecnologias que a gente está envolvendo. Aí a gente chega aqui, né, numa coisa que esse ambiente vem transformando, né, estudando essas estruturas, e a gente vem aqui nessa grande mudança de geração, que isso deve acontecer com vários assuntos, né, e fica muito pontual. Se a gente for considerar uma geração, né, geração Z, que a gente estaria falando aí, que são os alunos que estão hoje na escola, não tem muita resistência, né, quase nenhuma ao uso de tecnologia. Então, não é a tecnologia que vai inibir ali um processo de criação. E, paralelamente, a gente tem geração X aí, né, as pessoas que nasceram aí a partir da década de 60, que são considerados grandes
mestres, né, que com a experiência, com a atividade, detêm o conhecimento. A gente sabe, né, a vivência, a maturidade, ela vai trazer conhecimento. Então, isso não só reflete diretamente no ensino da arquitetura, como em todas as áreas de uma forma geral, né? A gente todos estamos discutindo isso, educação e tudo. Assim, como que a gente vai transmitir o conhecimento de uma geração que fazia de um jeito para outra geração que começa fazendo de outro, né? Então, é em cima dessas discussões assim, muito óbvias, né, que a gente tem passado no dia a dia, é que dá um suporte aí para uma base de uma tese de doutorado, criar metodologias, entrevistas, experimentos que possam trazer as evidências mesmo e documentar todo esse processo. Então, aqui a metodologia de trabalho do Moser, ele vem com a Design Science Research, né, que tem sempre a criação de uma base teórica, revisão, um artefato, entrevistas, experimentos em sala de aula. E aí ele tem aí alguns experimentos que ele mostra os resultados. O primeiro, que foi esse, numa escola particular de arquitetura, nos últimos 10 anos, vivenciando essa transição de metodologias de ensino, e, né, principalmente usando o CAD. Então, de uma forma muito específica, né, ele vem aqui com a utilização do AutoCAD. Né? A gente já justifica falar o AutoCAD, é um parênteses importante também que a gente tem que falar, que é um certo domínio de mercado da Autodesk, e não só pelo convênio também que tem com a UFMG. Né? Nem vou entrar nesse mérito, mas é claro que é uma empresa grande que detém aí, né, uma liderança em várias áreas de engenharia, tem o convênio com a UFMG, então a gente estaria aí usando mesmo o AutoCAD como um exemplo, mas todos sabemos que é um software de computerized design que poderia ter concorrentes, mas não é nesse mérito que a gente vai entrar. Então, a pesquisa foi realizada em cima do uso do software AutoCAD mesmo, e teve aí realmente, surgiu a questão do SketchUp, pela facilidade de uso. Então, o 3D tem uma facilidade de manipular, então é a interface, né? Num determinado momento a gente pode falar, então é a interface que vai realmente liderar ou motivar as pessoas a usar, porque é mais fácil de usar. É uma coisa muito importante a ser considerada. Aí, quando a gente começa a falar, né, e se a gente for trabalhar com Revit, tem toda uma, né, até dispensa falar aqui o conceito BIM, a gente está num congresso de BIM, mas toda essa carga que ele tem além de qualquer modelagem 3D. E, inclusive, quando a gente, né, fazendo mais um parênteses, a gente já teve várias definições de BIM aqui hoje, mas é muito interessante a gente saber que o nosso projeto, a nossa obra hoje, é um grande sistema de informação. Então, a gente está lidando mesmo com um sistema de informação. Uma das formas de representar está no desenho arquitetônico, no projeto arquitetônico, em termos de formas, né, de representação. Então, é todo esse conceito mesmo que está sendo, né, trabalhado. Aí, numa segunda etapa, então, teve aqui nessa escola, né, essa liberdade de escolher e trabalhar um pouco, acompanhar essa transição dos alunos com o uso, e chegou aqui alguns resultados, né, dessas discussões, dos problemas, dos modelos analisados, com esses todos estão na primeira orientação, né, dos alunos do ateliê de projeto, da escola particular, quais são essas habilidades, e aí chega a algumas conclusões importantes de, aqui, ainda numa fase muito negativa, vamos falar assim, preocupante, né, que estaria aí no primeiro momento, que seria ainda muita dificuldade de interface entre alunos e professores, dificuldade de infraestrutura, dificuldade desse fluir arquitetônico em cima dos exemplos, né, com esse tipo de resultado. É importante documentar, né, que isso é uma situação atual hoje, né, com 22% dos alunos desenvolvendo o projeto, os que já tinham tido mais contato, menos contato com o projeto, e um segundo experimento que foi feito com a matéria de noções de arquitetura na escola de engenharia. Então, aqui a gente já tem um panorama um pouco avançado em relação ao primeiro, quanto ao uso, né? Usa os recursos, mas ainda um pouco essas limitações, usa no curso, né? Poucos usam fora do curso, então são os que já estão envolvidos com estágio,
né, os que não tiveram contato nenhum com projeto ou com software antes do curso, né? Então a gente começa a mapear isso em termos de números para ter resultados, para a gente realmente poder documentar conclusões, né? Então, quantos que estão lidando com o projeto arquitetônico, quantos que estão usando o Revit com o projeto arquitetônico, usando para outros tipos de projetos, né? Tendo uma variação aí maior do que o projeto arquitetônico. E aí, também, em termos de softwares, né? Isso aqui eu acho uma resposta importante dessa pesquisa, que no uso de projetos, nessa porcentagem de alunos, 85% está usando AutoCAD e 62% usando Revit. Isso também é uma discussão muito importante, porque, num determinado momento, você vê a transição muito clara, né? Em 5 anos, não, o Revit vai ser a ponta para fazer o 3D do CAD. Já passamos desse momento. Não, vou começar a pensar no Revit. Aí, vem ainda essa questão, né? É domínio de software? Será que a gente já está considerando que nosso congresso aqui hoje, né, falando do BIM, todos nós sabemos de tudo que o BIM representa, o que ele pode trazer. Então, a gente já pode considerar que acabou a era do AutoCAD? Entendeu? É uma pergunta que eu coloco, né? Eu acho que sim, porque agora o conceito é muito diferente. Será que a gente precisa de geometria 2D para avançar? A gente está falando de uma coisa muito maior, né? A gente está falando de um conceito tridimensional, do sistema de formação, de tudo isso que a gente sabe. E essa transição em termos de salas de aula, né? Então, acho que essa porcentagem documenta aí uma coisa importante. E aí, o próximo passo agora do Moser, ele está fazendo um questionário que ele vai ter 200 arquitetos que já confirmaram que vão responder para documentar essa transição dos escritórios de arquitetura de Belo Horizonte, né? Qual a porcentagem usa um 2D, qual a porcentagem está usando 3D, qual que está sendo aí o avanço de cada um. E eu acho que esse que é o mérito da pesquisa, no momento em que começa a dar uma base, né, teórica e trazer evidências dessas mudanças que a gente tem passado. Acho que é isso. Preciso confirmar também, gente. Então, em termos de considerações, alguma coisa como trabalhos futuros mesmo, né, do que seria aí essa proposta, um pouco que eu falei, né, que 85% estaria ali trabalhando ainda no 2D, 62% no 3D, no Revit. Né, é muito apontada essa familiaridade com a ferramenta. Fica muito clara a questão do treinamento, né, fica muito claro que os alunos precisam ter isso na fase de aprendizagem, né, o que a gente tem visto é que as pessoas vão realmente replicar aquilo que está ali no momento da graduação. Então, muitos que não têm contato com a tecnologia durante as disciplinas de processo, de projeto, assim, vão correndo atrás, fazendo cursos fora, tutoriais, autodidatas, para poder acompanhar e aprender, né? E o importante é que essas ferramentas elas estejam bem dominadas para que elas não sejam um limite, né, para a criatividade. Acho que é basicamente isso. E eu queria saber, tem uns agradecimentos específicos, que a gente tem algumas colaborações com projetos financiados, algumas bolsas de pesquisa. E aí, obrigada. Tem que confirmar o horário. Renata, eu vou falar aqui como professora de projeto integrado, né? Não sou especialista na área, mas uma coisa que tem me chamado a atenção, né, com essa mudança que a gente tem visto, os nossos alunos muito têm usado mais o ArchiCAD, né? E que é uma mudança que, diga-se de passagem, durante a pandemia a gente não percebeu ela tanto, porque a gente não pedia projeto impresso. Esse semestre, depois que retornamos da pandemia, a gente voltou a pedir uma entrega impressa, né, do projeto. E uma coisa que a gente tem percebido nos alunos, que a modelagem, né, ela ajuda no entendimento de uma série de questões topográficas. Eles muitas vezes estão entendendo todo o projeto, mas a comunicação
para o bidimensional, quando vem, ela vem cheia de problemas, né? Os cortes automáticos vêm cheios de problemas e eles não conseguem perceber os problemas no bidimensional. Então, eu queria saber se vocês estão investigando também essa relação, porque eu acho que tem isso, assim, eles avançam, digamos assim, se a nossa geração tinha uma grande dificuldade de enxergar tridimensionalmente, porque a gente, né, volta e meia desenhava o corte, a planta baixa, e não percebia as repercussões que iam ter na outra representação, eles não têm esse problema, eles estão enxergando todo o modelo ao mesmo tempo. Mas eles não conseguem depois traduzir isso para o bidimensional. E eu queria saber como é que se vocês estão tentando investigar isso na pesquisa de vocês. Sim, nossa, muito obrigada, Gisele, pela pergunta. E como que a gente tem que estar, né, em interface? Que bom que tem esse tipo de congresso, né? Está muito parecida a situação com a disciplina de projetos aqui na engenharia. Também exatamente essa sensação, né? Durante a pandemia, tudo bem, estava apresentando. Quando trouxe o impresso, a gente fala assim, gente, o corte do Revit não é um corte 2D de uma planta para a prefeitura. Aí a gente fica naquele impasse. Eu falo assim, será que tem que ter todo um template preparado para isso? E olha o que está acontecendo. Tem a AMES, tem uma empresa de alunos aqui da Escola de Engenharia, que eles estão focados em BIM. E eles estão criando tudo assim, certo? Criaram um template. Tem que até entender melhor de famílias de tudo, que já ficou bem melhor. Está quase lá, mas são poucos. Só os que têm essa especificidade de participar dessa empresa júnior. Porque a maioria acha que é passar um corte, colocar no 2D e entregar. Não é projeto arquitetônico. Aí, o que vem uma grande dúvida para mim, Gisele, é o seguinte. E se a prefeitura mudar a análise? Entendeu? Por quê? E se a prefeitura começar a analisar o projeto em 3D? Aí que vem. Por quê? Claro que vem cheio de erro, de norma. Faz o 3D, isso que você falou. Desenvolveu o 3D, pelo menos ele está conseguindo ver o todo. Principalmente para os alunos de engenharia, eles conseguem modelar melhor o que eles estão vendo. Mesmo que no final vai ficar bom ou ruim, né? Alguns com os projetos melhores, outros meio caixotinho, eles conseguem ter noção. Aí apresenta lá. Quando é o corte automático, não tem formatação nenhuma de desenho técnico. E aí é a outra questão que vem. E aí, será que a gente precisa, eles vão trabalhar esse template? Por quê? Eles não vão ter mais as disciplinas de fazer 2D. Eu lembro, por exemplo, não sei, você é mais nova, mas eu lembro, assim, colega minha que não passou na disciplina porque não conseguia fazer um corte de uma escada helicoidal. Então, eles não vão ter disciplina para fazer aqueles projetos, né, de ponto de fuga. E aí a gente precisa bater nessa tecla. Como que o projeto vai ficar melhor? Representado em 2D. Entendeu? E tem um outro lado da ponta, que é a comunicação para a obra. Né? Porque eu acho que o que há um salto assim, entre o avanço na representação do projeto para o desenvolvimento, mas a comunicação para a obra continua a mesma. Né? Então, acho que tem uma série de gargalos aí. E, às vezes, eu fico me perguntando se a gente não está dando o exercício errado para os alunos. Porque, assim como a nossa geração tinha que treinar, né, a visualização do tridimensional, eu acho que eles têm que treinar o entendimento do bidimensional, porque eles não têm esse entendimento. Eles não conseguem perceber que o corte está errado. Eles fazem o corte e não conseguem. Eles estão modelando, eles parecem estar entendendo a estrutura, mas quando eles fazem o corte e a estrutura está errada, eles não conseguem perceber que ela está errada. Então, eu acho que tem um treino do entendimento do bidimensional que talvez a gente esteja escapando nos nossos cursos. Pois é. Não, e aí essa questão também eu venho, gente, eu falo assim, aquela dúvida que nem é da arquitetura, está na hora de acabar com o papel? Assim, vai acabar mesmo? Fala, a gente vai para a obra, não, vai precisar pregar aquela prancha lá, a gente precisa levar o papel. Aí você começa a ver esse tipo de divulgação. Mas e se for o iPad para a obra? E se for o telefone que vai fazer as modificações e vai mostrar? Aí que eu falo, que aí a gente vem na parte cultural. A gente tem uma cultura instalada muito grande de engenharia civil no Brasil. Talvez seja aí o ponto da transição. Porque professores, alunos, principalmente de UFMG, estão todos prontos a usar essa tecnologia super de ponta. Agora, e no dia a dia? E na obra? E comunicar com quem vai construir?
e ter o papel lá e rabiscar. E aí que a gente vê esse tipo de iniciativa. Por exemplo, na própria Escola de Engenharia tem um projeto de extensão maravilhoso. 7 horas acaba as aulas, tem um tanto de mestre de obras, de gente que vem que os alunos dão aula. Então, assim, pode ser que a transição seja essa. Tanto na aprovação, que eu falei, e a prefeitura? E a obra? São as duas pontas que não estão... Então, assim, tem uma super tecnologia internacional, a gente consegue aprender, mas... E a prefeitura de Belo Horizonte e o pedreiro lá na obra? Entendeu? Excelente essa sua colocação. Isso é fundamental. Fundamental a gente discutir como que a gente pode contribuir para esses gaps, né? E ainda assim a formação que está ali, como é que a gente transmite? A gente que tinha esse trabalho de desenhar um corte certinho e agora ter que aceitar, né, um aluno que não vai saber fazer cortes, né? Assim, é muita coisa, né? É muito grande a mudança da percepção das coisas. Só aproveitando o gancho da Gisela, essa mesma observação a gente via lá na FAO, porque na disciplina integrada de projetos nossa, a crítica recorrente dos professores de projeto arquitetônico era em relação aos cortes. Exatamente, corte do Revit automático, e o aluno não entendia, não enxergava os erros, faltavam os elementos estruturais, exatamente isso. E sobre a questão do uso de tecnologia para exclusão de papel, eu acho que você fez um comentário importante, né, em relação a ir para a obra, um tablet e tal. Assim, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, mas eu vejo que para os estudantes isso teve um impacto muito grande, porque a gente tem muitos estudantes que têm dificuldade financeira mesmo. Então, o fato de não ter que plotar várias pranchas, para eles, assim, é muito importante, é muito significativo. Mais alguma pergunta? Bom, entrando nesse gancho dos cortes aí, né? Eu sou professor de projeto de estradas e vias urbanas. Então, no nosso processo lá também tem a construção das pranchas, o corte de cada seção, né? Mas como a gente entra nesse universo na modelagem da informação, o que acontece, não existe mais essa transição do 3D para o 2D, para uma outra pessoa ler esse 2D para fazer a reconstrução 3D, que é o BIM, né? O BIM já faz esse modelo 3D único, para modelagem da informação desse 3D único e ir lá para a obra. E ele vai para a obra hoje, não uma pessoa, um engenheiro interpretar. Ele vai direto para o equipamento, que vai fazer a escavação, que vai fazer a compactação, que vai ler o nível do projeto todo ali, em tempo real. Aqui em Minas, pertinho de Belo Horizonte, nós temos minas que estão com caminhões autônomos rodando lá, sem motorista, sem nada. Então, você não tem na minha área, tá? O papel do engenheiro lá é um papel diferente dentro desse projeto, já que nós estamos trabalhando já com esse mundo automatizado, além dessa informatização que a gente teve na área de engenharia, vindo pelo BIM, né? Então, assim, essa representação 2D, ela existiu quando a gente não tinha 3D. Porque você pensa no projeto em 3D, aí o que você faz com ele? Eu transformo no 2D, num desenho técnico, uma representação gráfica, para outra pessoa que eu nunca vi na vida, um outro profissional, consiga fazer, um profissional técnico, né? Consiga fazer a reconstrução 3D daquilo mentalmente para poder executar na obra. Então, com o BIM, a gente veio quebrando esse laço da necessidade dessa representação 3D, 2D, porque eu posso chegar na obra com 3D e executar com 3D. E no processo de automatização das obras, eu ainda posso usar robô, que mais vier por aí, né? Inteligência artificial está aí, está tudo essas coisas aí. Mas as máquinas, né, para construção de estrada, as coisas já estão, a maioria automatizadas, você passa o projeto para ela, lá no nosso caso não é nem o Revit, é o Civil 3D, ele vai pegar os parâmetros todos que foram projetados e vai replicar aquele parâmetro do equipamento e executar aquilo em campo. Sem uma necessidade de um engenheiro ir lá, ler um documento 2D, que seria a seção tipo, o corte, né, o perfil longitudinal, para ir lá marcar, fazer aquela representação. Então, isso já é uma realidade para a gente, né, a gente conseguir eliminar o 2D. É isso. Essa é uma posição. Boa tarde, me chamo Clara. Vocês comentando sobre essa questão da leitura de projeto, né, do corte do 2D,
eu faço hoje algumas análises de projeto para shopping. E o que eu tenho percebido muito nas obras que estão sendo executadas nos shoppings que eu já passei, é que você chega, por exemplo, para poder fazer uma visita, uma inspeção naquela obra, e nem sequer tem o projeto. Não tem um tablet, não tem um projeto. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo às vezes existe um projeto, você analisa o projeto e o que está sendo executado é uma coisa completamente diferente. As soluções que estão sendo adotadas na obra também são completamente diferentes. Então, a sensação hoje que tem dado por mais que seja feito num Revit, num BIM, que tem o 3D, ou então até mesmo com todos os cortes e fachadas e tudo mais, as construtoras ou os profissionais que estão executando aquela obra, sejam empreiteiros ou outros profissionais, eles parecem que estão mais analisando o que é o produto final, ou seja, aquele desenho, aquele esboço que fica bonito, que a gente mostra para o cliente, vê aquilo e fala, pô, é uma escada caracol, então vou pegar uma escada caracol que eu já tenho e vou colocar ali na obra do meu jeito, não vou seguir um projeto. Então, acho que também falta uma questão de leitura de projeto, desse exercício do papel também, apesar de, querendo ou não, muitas vezes acaba ficando muito caro, igual você comentou, né? Que pranchas em A1, por exemplo, são muito caras, as impressões acabam ficando muito caras para os alunos também, e nem todo mundo tem essa oportunidade, mas é um exercício que é importante, não só para agora, mas também no futuro, numa execução. Sim, obrigado pelo seu comentário, né? A gente tem que terminar aqui, mas é fundamental isso, a diferença do fazer com a realidade. Então, a gente está apostando muito que a formação das pessoas com BIM é uma esperança muito grande que possa cercar um pouco isso, né? Tem coisa que é inconcebível hoje, o que a gente vê em obra, né? Assim, um hospital contrata e vai uma viga, o equipamento não entra porque tem a viga, não é possível mais isso. Então, a grande esperança é que consiga, mas é tudo isso que a gente está falando. O processo é muito complexo, não é dominar uma ferramenta. Definitivamente não é. Usar a Revit, usar uma ferramenta, nós estamos todos aptos. Agora, o processo que envolve tudo, né, cultura, jeito de trocar, jeito de tudo, todos os outros é que vai fechar o processo. Obrigada, Renata.